Olá, Márcio. Boa noite, professor. Boa noite a você. Um bom dia, uma boa tarde para quem está vendo em outro período. E mais uma vez, obrigado por a gente estar aqui conversando um pouco sobre língua portuguesa. Nós é que agradecemos. E hoje você vai tirar nossas dúvidas sobre a crase usada nos períodos, né, de dias, meses, né? Em um encontro aí, quando eu falei sobre que língua portuguesa tem uma lógica, né? Eu falei, olha, crase, né? Por exemplo, crase dão dicas. Não é dica. Crase tem um artigo feminino, sempre acompanha um substantivo feminino. Então, a crase já foi comentada, né? E tem algumas situações de crase que a gente, né? Quando a gente, com os alunos falam em crase, a gente dá uma olhada um pouquinho, né? E essa questão, ela é interessante porque ela é muito cotidiana, né? Dificilmente aí uma hora a gente não se refere, não escreve, não fala, não lê algumas situações aí, acho que duas que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu abrir aqui para que Ainda você não possa dar apareceu. uma olhada. Agora está aparecendo, Márcio. Então, eu tenho aí as duas situações, né? Então, a situação de um período entre meses, né? Aulas de janeiro a dezembro. E também apresentei, até repetir aqui, aulas de segunda a sexta-feira. Como é que funciona a questão da crase? Então, acho que, como eu falei, né? Uma situação muito cotidiana aí da gente, às vezes, se defrontar com uma dúvida dessa. Bom, olhando o primeiro caso aqui, aulas de janeiro a dezembro, eu posso ter certeza que não haverá crase, porque acontece o seguinte. Bom, primeiro, né, o porquê. Eu tenho certeza que não haverá crase porque eu não tenho um artigo A aqui. A palavra dezembro é a palavra masculina, né? O dezembro. Então, eu não usaria a crase antes de dezembro, uma palavra masculina, visto que a crase, quando a gente até conversou sobre isso, é a fusão da preposição a com o artigo a. E o artigo a, o artigo definido a, só acompanha palavras femininas, né? A menina, a bolsa. Então, dezembro, como palavra masculina, não caberia a crase. Entendi. Mas eu vou depois voltar a esse de janeiro a dezembro para também aí matar qualquer dúvida que a gente tenha. No aulas de segunda a sexta-feira, eu poderia dizer, olhando aqui para a segunda situação, que seria assim: olha, aulas de segunda-feira, não há uma especificação aqui. No aulas de segunda-feira, 20 de junho, a sexta-feira, 24 de junho, essa segunda-feira e essa sexta-feira foram especificadas, ou seja, aqui eu tenho uma crase porque eu tenho um artigo A, porque eu estou como um artigo definindo que é aquela sexta-feira, a sexta-feira, 24 de junho. Então, como artigo definido, o A está definido que não é qualquer sexta-feira, é sexta-feira, 24 de junho. Aqui, então, eu não tenho a crase, né? Porque eu não tenho uma especificação, que sexta-feira é qualquer uma. Então, não é aquela a sexta-feira, é qualquer uma. Não tem um artigo, né? Uhum. Mas eu posso pensar o seguinte, eu falei que eu ia voltar lá no aula de janeiro a dezembro, quando houver esses períodos, isso é explicação, então. Então, aqui, palavra masculina, não vai crase. Aqui não está especificado a sexta-feira, não vai crase. Aqui, a sexta-feira, aqui embaixo, foi especificada, tem crase. Mas, como eu falei, eu posso simplificar assim. Nessa questão de períodos, se um período começa com uma preposição, ele vai até uma preposição, apenas uma preposição. Um período que começa com isso aqui, olha, isso aqui, a gente sabe que é a contração, né? Se juntou
Aí, a preposição de com o artigo a. Sim. Então, se um período começa com preposição mais artigo, ele vai para onde? Ah, ele vai para preposição mais artigo. Ou seja, ele vai para a crase. O que Ah, eu quero dizer é que se eu estou com dúvida em questão de período, é assim, ó. Período que começa com D, termina com a preposição, sem crase. Período que começa com da, preposição mais artigo a, termina com preposição a mais artigo a. Repara, eu falei que ia retornar porque, veja, se eu tivesse qualquer dúvida, né, a questão ali da palavra dezembro, masculina, mas qualquer dúvida, se começou com uma preposição, o período vai para uma preposição. Se o período começou com uma preposição, vai para uma preposição, sem crase. Agora, aqui, onde eu tenho um período que começa com preposição mais artigo, então ele vai para onde? Preposição mais artigo. De leva a sem crase. Da leva a com crase. Essa é a ideia. relevar-se em crase, então. Sim, porque se o período começa com um D sem determinante, ou seja, sem a contração desse D com o artigo a, o período começa sem definição, sem artigo. Então, ele vai terminar com um elemento sem definição, ou seja, ele vai parar, ele começou com D, ele vai parar numa preposição apenas, porque o D é apenas uma preposição. Se aqui eu estou especificando essa segunda-feira com preposição e artigo, então ele vai parar esse período numa situação de preposição artigo, porque eu também estou com o artigo aqui especificando a sexta-feira. Então, sim, de maneira bem simples, o período que começa com D vai para A sem preposição. O período que começa com da vai te levar vai levar a um período que termina com crase. Entendi. Muito bom, Márcio. Como sempre, você é muito claro. Impressionante. Muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu acho que essa é uma duvidazinha que, como a gente conversou, não teve um dia aí, em algum momento, que a gente não se pega nessa duvidazinha escrevendo, lendo, enfim. E, novamente, não querendo ser cansativo, mas é uma frequente questão de prova de concurso essa situação. E você vê que facinho aí da gente não errar. Legal, Márcio. Obrigada, então, e até o próximo vídeo, Márcio. Obrigado a todos vocês, um abraço a todos também. Tchau.